Bem-vindo a todos. Aqui, Pastor José falando e com mais um estudo da Palavra de Deus. E o nosso tema hoje é um pouco diferente do que costumo fazer, é crescimento espiritual. Será que a Bíblia nos ensina alguma coisa acerca de um crescimento espiritual? Ser cristão é apenas entrar em uma congregação, frequentar cultos e estar dentro de uma igreja? Ou a palavra de Deus nos exorta a um crescimento diferenciado de apenas estar entre os irmãos, não desmerecendo a presença e a comunhão dos irmãos e a igreja? Mas a palavra de Deus nos diz alguma coisa sobre um crescimento espiritual e eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos. Então, desde já, gostaria que você pegasse a sua Bíblia, também um caderno, para que assim você possa anotar os textos que nós vamos estar lendo. E caso esqueça, você esteja com eles gravados, ok? Então, abra sua Bíblia comigo no nosso primeiro texto de hoje, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Bom, irmãos, com essas palavras nós vemos Cristo respondendo a um príncipe de Israel, provavelmente um conhecedor da lei, que era Nicodemos. Mas Nicodemos, mesmo tendo conhecimento da lei, isto é, da palavra do seu tempo, da antiga aliança, ainda foi até Cristo perguntar a ele o que ele deveria fazer para entrar ou herdar o reino de Deus. E Jesus, estando ali exatamente para isso, respondeu a ele: Nicodemos, para que tu possa entrar no reino de Deus é necessário tu nascer de novo. E Nicodemos, sem compreender de que espécie de nascimento Jesus estava falando, respondeu a Jesus: mas como pode, sendo eu já velho, voltar ao ventre materno ou tornar a barriga da minha mãe? Sendo assim, Cristo lhe devolveu, respondendo: Nicodemos, tu é príncipe em Israel e não sabe entender o que eu digo? Então deixa eu te esclarecer. É necessário tu nascer de novo, da água e do Espírito. Entendemos claramente que o texto está falando acerca do batismo nas águas e do batismo no Espírito Santo. Mas se nós entrarmos dentro desse contexto, dentro da Bíblia, vamos compreender também que a Bíblia está falando sobre um crescimento espiritual
isto é, uma evolução de uma vida qual nós aprendemos dentro do Evangelho. O que entendo é que não só precisamos fazer parte de uma religião ou do Evangelho propriamente dito aqui, como Nicodemos era da lei, mas sim compreender o nascimento de novo. O nascimento novo. Isto quer dizer que a palavra está nos dizendo que o que nós sabemos, o que nós conhecemos, o que nós temos por verdade, nada adiantará para a nova vida que nós vamos levar. Então eu gostaria que você continuasse acompanhando os textos a seguinte, porque será esclarecedor para qualquer dúvida que os irmãos possam ter. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 9 a 10, que diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, isto é, preparado à parte, que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, mais uma vez, nós temos a Bíblia nos instigando a ter uma vida diferente. E o que seria, irmãos, esta vida diferente? Porque o que eu observo hoje, na maioria dos lugares por onde passo, por que não dizer nas igrejas por onde entramos, é que as pessoas estão na presença de Deus ou dentro de muitos ministérios, achando ou pensando que apenas o fato dele estar ali, dele frequentar aquela determinada igreja ou religião, é o bastante para a sua vida espiritual. Mas se analisarmos o texto, vamos compreender que o texto quer algo a mais de nós. Olha só, verso de número 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo que existe entendimento que não é espiritual. Entendimento que não é o correto. Então nós precisamos ter um crescimento espiritual para compreendermos, isso é, entendermos as coisas espirituais. Por isso, no meu ponto de vista, você pode ter um diferente do meu, apenas frequentar uma igreja, apenas entrar em um culto, apenas ser membro de determinada localidade, não te dá garantia de que você de fato nasceu outra vez. Sendo assim, irmãos, acredito que você, tanto eu, que estamos na presença de Deus, precisamos, como diz a Escritura, termos uma evolução na nossa vida espiritual. Vida espiritual não é apenas para escolhidos, como muitos dizem,
com estrelas na testa, pessoas que Deus escolhe para usar, ou pessoas que têm um chamado para pregar, ou para cantar, ou para qualquer outro tipo de trabalho dentro da casa do Senhor. Na verdade, a vida espiritual, o crescimento espiritual é para todo aquele que aceita ao Senhor Jesus. O nascimento, ou o novo nascimento, é uma questão de evangelho e não de chamado. Por isso, todos que estamos na presença de Deus, de fato, precisamos ter um entendimento espiritual. E para isso, precisamos ter um crescimento espiritual. Continuamos em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 2. Abra comigo a sua Bíblia e vamos analisar o que diz esse texto. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Esse texto claramente está nos dizendo que, para termos um crescimento espiritual, ou para darmos entrada, início no nosso crescimento espiritual, primeiro precisamos nos despojar. Isso é renunciar, abandonar. Olha só, a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e toda sorte de maledicência. Ou seja, se você entrou na presença de Deus, mas ainda reside no teu corpo, na tua mente, no teu coração, a maldade ou qualquer tipo de obras da carne que estão registradas na palavra de Deus, então você ainda não tem um crescimento espiritual. Pois segundo a Bíblia, primeiro nós despojamos o velho homem, primeiro nós abandonamos, renunciamos à carne, os seus desejos, as suas concupiscências, e depois, em entrega total ao nosso Deus, desejamos em nossos corações, como criança recém-nascida, disse o apóstolo Pedro, o leite para o crescimento da salvação, o leite espiritual. Então eu vou repetir o texto para ficar bem claro para os irmãos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Fazemos então uma pequena reflexão. A criança, quando nasce do ventre da sua mãe, ela é completamente indefesa. Ela é completamente dependente dos pais, dos seus progenitores. O que significa que a Bíblia está fazendo uma comparação com nós, irmãos. Quando nós nascemos no Evangelho, assim como uma criança recém-nascida, nós é dependente. Nós precisamos compreender que esse leite espiritual que o Senhor nos dá, vem através da sua palavra. Através de nós a praticarmos, despojando-nos do velho homem, abandonamos as velhas práticas. E então podemos almejar ardentemente por esse leite, que nos dará crescimento para a salvação. O que significa é que à medida que nós buscamos em Deus e na sua palavra e compreendemos a necessidade de transformação do nosso corpo, da nossa vida, da nossa mente, então nós vamos começar a compreender a salvação, a obra redentora do Calvário. E o verso de número 3 diz claramente isso: se é
que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, muitos estavam na presença de Deus, mas ainda não tinham essa experiência, ainda não tinham essa certeza. Por isso, ponha no teu coração, é necessário um crescimento espiritual. É necessário uma mudança interna, de dentro para fora. Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 23. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. O texto claramente está nos dizendo que temos que viver no Espírito e também andar no Espírito. E há uma grande diferença, irmãos, de ser batizado no Espírito Santo, de viver no Espírito e andar no Espírito. Porque a palavra está falando de um crescimento, ela está falando de uma desenvoltura, de uma evolução. O que eu quero te dizer é muito simples. Eu particularmente conheço pessoas que estão na igreja há 10, há 15, há 20 anos. E porém, de quando eu as conheço, são as mesmas pessoas. Não tem um crescimento, ainda tropeçam nas mesmas pedras, ainda caem nos mesmos laços, nos mesmos buracos, são levadas pelos mesmos ventos. Por que que isso continua acontecendo depois de tanto tempo ou tantos anos? É simples, porque essas pessoas tomaram parte e nasceram, mas não cresceram, mas não se desenvolveram no Evangelho. E o Evangelho, irmão, assim como o nascimento carnal, você tem que aprender a andar, a falar, e depois a raciocinar por si mesmo e fazer as suas próprias escolhas. Fazendo assim, você vai começar a ter o crescimento espiritual. Por mais que você admire o seu pastor, e isso não é errado, ou alguém que você acredita ser um homem ou uma mulher de Deus, Deus está querendo ver o seu crescimento. E esse pastor, ou esse homem de Deus, ou essa mulher de Deus, está sendo usado por Ele para gerar em você um sentimento de que você também pode alcançar. Porque assim como você, ele nasceu no Evangelho e desenvolveu a sua vida com Deus. E é justamente por isso que o Espírito Santo está do seu lado para te instruir, para te guiar, para te conduzir e levar você a ser uma nova criatura. Por isso o texto está dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque a Bíblia faz questão de nos levar a uma vida espiritual total, irmão. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz na maldade, o mundo jaz nas trevas. E se de fato nós queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos despojar-nos deste mundo. Claro, viver nele, mas sabendo que ele não é a nossa casa. A nossa casa já está preparada e pouco tempo falta para nós nos encontrarmos com ele. Abra sua Bíblia comigo na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso de número 14. Está escrito assim:
Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais na vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então a palavra nos diz claramente, irmãos, que a falta do crescimento no conhecimento e também na graça pode nos fazer cair, pode nos fazer tropeçar, pode nos fazer perder a firmeza da nossa fé. Porque Ele está nos dizendo que muitos insensatos, insubordinados, ignorantes, deturpam as Escrituras. E estes que deturpam as Escrituras provavelmente têm um alvo, que são as pessoas que querem servir a Deus e estar debaixo da palavra de Deus. E isso significa que, se nós temos um crescimento espiritual, se já desenvolvemos a nossa mente, o nosso coração diante da palavra do Senhor, irmãos, dificilmente este mal vai nos atingir. Porque, segundo o que vamos ler na Escritura, o homem carnal não consegue discernir nada, mas o espiritual a tudo discerne, e de ninguém é discernido. Isso claramente está na Escritura. Irmão, mas isso não é um dom, o dom do discernimento espiritual? Também. Mas nós temos que compreender que o crescimento espiritual é justamente para que esses dons sejam mais aperfeiçoados na nossa vida. Ou seja, cada vez que eu me dedicar à Escritura, a uma nova vida e a abandonar este mundo, muito mais, creio eu, que Deus vai conceder da parte dele dons espirituais, pelo qual você poderá servi-lo cada vez melhor, entendendo que, acima de todos os dons, está o dom do amor, sem o qual você pode até entregar sua vida no fogo, como diz a Escritura, e não adiantar de nada. Vender tudo o que tem e dar aos pobres e não adiantar de nada. Então continuamos a leitura. Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo de número 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que coisa linda, né? O contexto aqui está falando sobre a unidade do corpo, a igreja, a qual Cristo é o cabeça. Mas o interessante é que esse versículo está dizendo que nós temos que crescer em tudo. Isto significa que quando nós vimos ou viemos para a presença de Deus, nós estamos como um menino, como criança que acabou de nascer. E que de fato precisamos de um crescimento. E o que eu considero um erro ou um grande erro é que muitas pessoas buscam esse crescimento não na palavra, não na prática da leitura diária,
não no jejum, não na oração, mas buscam em outras pessoas. Irmão, é errado nós aprendermos com outras pessoas? Não, de forma nenhuma. Porque nós sempre vamos precisar de alguém. Eu, particularmente, cada vez mais necessito de estar ouvindo, de estar aprendendo, de estar buscando conhecimento com outras pessoas. E então poder dividir também daquilo que eu tenho aprendido da palavra. Mas nós não podemos deixar a palavra para ouvirmos apenas outras pessoas, pois pode ser que esta pessoa não seja aquilo que você está pensando que ela seja, e você acaba caindo em um laço do inimigo. Então, primeiro, nós temos que conhecer e depois analisar tudo para podermos saber o que é bom e reter. É assim que a palavra nos ensina. Também gostaria de ler um outro texto que está na Epístola a Tito, capítulo 2, verso 11 e a 14. Tito, capítulo 2, verso 11 a 14, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O texto aqui para mim ainda fica mais claro que necessitamos de um crescimento, pois a própria palavra está dizendo que ele educa-nos, ou seja, ele ensina. Irmãos, nós sabemos que Cristo está conosco na pessoa do Espírito Santo e também na sua palavra. E Ele vem nos educar, isto é, nos ensinar, para que assim nós vivamos este mundo justa, sensata e piedosamente. Não é querer ser santo, não é apenas ser santarrão, como eu julgo que a gente acaba ganhando por falar de espiritualidade, às vezes de santidade, irmãos, mas é uma questão de necessidade. O crescimento espiritual é necessário para o cristão. Como eu disse aos irmãos, dei exemplos de pessoas que passam 10, 15, 20 anos dentro da igreja e nunca leu a Bíblia, nenhuma vez. Tem pessoas que particularmente passam a vida inteira, mas entram dentro da igreja, conhecem a Jesus através de mensagens, se convertem e ali passam o resto das suas vidas sentados numa cadeira, sem ter um crescimento espiritual. Irmãos, isso quer dizer então que as pessoas que vivem sentadas numa cadeira, não são obreiros nem pastores, as pessoas não têm Deus? Não, não estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que aquele que nasce outra vez, aquele que recebe o Espírito, aquele que tem um crescimento espiritual, até mesmo sem querer, ele se torna testemunha, porque ele vai dar testemunho até mesmo pelo porte, até mesmo pelo andar, até mesmo pela vida que ele leva. Ele passa a ser uma testemunha de fato, irmão. Não dá para esconder uma luz debaixo do candelabro. Não dá para esconder uma cidade acesa em cima do monte. O que Jesus quer dizer com isso? Se de fato nós somos renovados e transformados, o mundo vai te enxergar, ele vai te ver. Por quê? Porque você é luz, você é sal. Então, de fato, Deus vai te usar. Deus vai, através de você, trazer salvação, esperança para outros que estão perdidos. Gostaria também de ler Hebreus capítulo 10, verso de número 20. Diz assim: Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus,
Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O texto claramente está nos ensinando, irmão, a nos estimularmos, isso é, a um ajudar ao outro. Ou seja, o que você aprendeu de Deus não é para guardar para si mesmo, é para você passar adiante, quer seja para o irmão que está do seu lado, quer seja para o irmão que está distante, como eu estou aqui tentando fazer com muito pouco que sei, irmão. Quero compartilhar com você aquilo que Deus tem me dado através da sua palavra. E o que percebo hoje é que muitas pessoas estão deixando de congregar. Às vezes, pelo fato de termos espalhado hoje sobre a face da terra milhares de denominações, de igrejas, de pastores que infelizmente deturpam o Evangelho, tratam apenas para o seu próprio bem, para o seu próprio umbigo, e fazem da nossa fé comércio. Isso é verdade, não tem como negar, mas não podemos generalizar. Ainda existem muitas pessoas de Deus que estão buscando a face do Senhor verdadeiramente, e com esses nós devemos nos apegar e orar para que Deus possa assim nos ajudar. E não deixarmos de congregar, pois o apóstolo está dizendo que já era costume naquela época alguns deixarem de congregar. Pelo contrário, se você se isolar, ficar dentro da sua casa, você dificilmente vai ter um crescimento. E se der, vai guardar apenas para você, não passando isso também adiante. Então o que aprendemos, irmão, é que o crescimento espiritual, ele é necessário, não apenas para nós mesmos, mas para que outras pessoas também sejam edificadas. Por isso, a partir desse momento, entenda que servir a Deus é muito bom, mas ainda fica melhor quando você compreende, não na carne, não com a mente, mas no espírito, a necessidade de estar com Deus e também de voltar ao encontrá-lo no dia da sua vinda. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar aqui um texto final para meditação, para o vídeo também não ficar muito extenso, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 1. 1 Coríntios 11, 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Por que eu deixei esse texto como uma conclusão final? Muito simples. O apóstolo Paulo, ele alcançou um crescimento na sua vida espiritual tão grande, no meu ponto de vista, que ele pôde olhar para aqueles que o ouvia e disse: olha, me imite, porque se você me imitar, você estará imitando a Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Eu faço o que ele fazia, ensino o que ele ensinava, mostro o que ele mostrava. Isto significa, no meu ponto de vista, irmão, no meu pequeno raciocínio, que o apóstolo Paulo chegou a um tal ponto na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual, que ele próprio tornou-se um testemunho do Evangelho, um testemunho de Cristo, a tal ponto de ele ter a certeza no seu coração de que aqueles que o seguiam, de que aqueles que o imitavam, que fazia o que ele fazia, estava a caminho do céu. E quão difícil é eu, por exemplo,
dizer uma coisa como essa, porque eu sei que tenho muitas falhas, sei que tenho muitos defeitos, muitos erros, e quem sabe, na minha esperança, alcance este crescimento. Então nós temos que ter um foco, um objetivo. E a palavra do Senhor nos ensina a lutar pela estatura de varão perfeito, como também está no Evangelho de Mateus, sede perfeito como o vosso Deus, o vosso Pai é perfeito. E hoje nós temos uma pregação tanto que é ao contrário deste ensinamento. Não, ninguém é santo. Não, ninguém é perfeito. Perfeito só é Deus. Não, ninguém é totalmente certo. Irmãos, vamos analisar as Escrituras. Porque tem homens dentro da Escritura, como o apóstolo Paulo, que disse para os que o ouvia, sede meus imitadores. Isso significa que esse homem estava dizendo, olha, se você me seguir, você segue a Cristo. Se você está me vendo, você está vendo a Cristo. Por isso ele próprio dizia com a sua boca, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Então entendamos, irmão, o nosso foco e tenhamos em Deus a certeza de que nós podemos nos desenvolvermos como cristão e alcançarmos a estatura a qual Deus nos tem chamado para alcançar. Deixarmos de ser menino, que não pode de fato comer uma comida sólida, como disse o apóstolo Paulo, e está apenas bebendo leite, e está apenas tendo um crescimento que já deveríamos ter há muito tempo. Por isso agradeço a todos que participou comigo desse estudo. Espero ter edificado a sua vida. Também quero que você compartilhe a sua opinião. Se você tem alguma coisa ao contrário do que eu disse, deixe nos comentários para que nós possamos então te responder. Irmãos, agradeço a todos os que já se inscreveram no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, que também assistem o canal, que Deus assim o abençoe. Orem por nós e estaremos orando por vocês. Deus abençoe.